Então a gente conversa agora com o deputado Daniel Tzessiak. É isso mesmo, Tzessiak, exatamente, que é do PSDB do Rio Grande do Sul. Deputado Daniel, muito bom dia, prazer falar com o senhor e desculpa o atropelo aí no seu sobrenome, viu? Muito bom dia, não tem problema algum. Bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara, do programa Painel Eletrônico. O sobrenome é difícil mesmo de pronunciar. É um sobrenome que tem mais consoante do que vogal. Pois é. Derrubar qualquer apresentador mesmo. Então, é mesmo. É difícil. Muita consoante junto acaba dificultando aí a pronúncia. Mas fique tranquilo. O que importa mesmo é que a gente possa aprovar a reforma da Previdência. Pois é. E aí, na sua opinião, deputado, qual é a questão? Quer dizer, essa questão de envolver ou não os estados, né? O relator, o deputado Samuel Moreira, tem feito esse debate aí, inclusive com os governadores reivindicando, muitos governadores reivindicando aí que os estados também sejam incluídos e também os municípios, justamente por conta da situação de penúria aí que se encontram muitos dos estados do Brasil em relação à questão das finanças públicas. Na avaliação do senhor, esse o caminho, é incluir os estados e municípios nessa reforma que já está sendo debatida aqui na Câmara? É essencial que os estados e municípios façam parte dessa reforma. Vamos pelo óbvio. Nós vivemos num único país, sem divisão. Nós vivemos num único Brasil, onde todo o povo brasileiro precisa ser contemplado com a reforma da Previdência. Aquele parlamentar que fala de desgaste político, ele, infelizmente, não vai poder estar na política. Até porque, no meu ponto de vista, fazer a reforma não há desgaste algum. A população compreende e sabe da importância da reforma. Agora, eu venho de um estado, do Rio Grande do Sul, que a reforma é essencial para o estado, porque hoje nós pagamos lá os servidores públicos de forma parcelada. O estado do Rio Grande do Sul está quebrado. Precisa ser feita essa reforma. Eu tenho dito, a reforma não vai ser a salvadora da pátria. Não é a reforma da Previdência que vai colocar o Brasil num outro rumo. Agora, ela, se não for feita, ela coloca sim o Brasil de vez no fundo do poço. O Brasil precisa passar por várias reformas, entre elas a reforma da Previdência, e ter essa clareza de ter os estados e municípios contemplados. E eu uso uma metáfora dizendo o seguinte: é como se nós estivéssemos com o corpo todo doente, pés, cabeça, tronco, e nós fôssemos dar um remédio apenas para as pernas e o tronco, a cabeça e os braços sem o remédio. Não vai te adiantar de nada. Nós precisamos ter um remédio para todo o corpo, precisamos ter um remédio para o Brasil inteiro, de uma única vez, de forma mais rápida possível. Por isso, a importância que nós possamos aí ter o relatório do deputado Samuel Moreira, que eu tenho a certeza que vai ser um relatório com responsabilidade fiscal e justiça social, e ele vem desempenhando um papel muito bom, essencial, com coerência, com parcimônia, escutando todos os parlamentares, entendendo que ter 3/5 dos votos não é um papel fácil, precisa ter responsabilidade e saber que esses ajustes, que essas emendas que foram apresentadas, podem ser sim acolhidas pelo relator, para que nós possamos ter com certeza um futuro melhor para todos nós brasileiros, para aqueles que já estão aposentados e para aqueles que ainda vão se aposentar. Retirar os estados da reforma, deputado Daniel Tzessiak, tem potencial para mantê-los aí no rastro de uma trajetória explosiva do rombo nos regimes previdenciários de aposentadoria e pensão dos servidores estaduais? Elizabeth, eu não penso na possibilidade dos estados e municípios estarem fora da reforma. Tu imagina só, e para quem nos ouve agora no programa Painel Eletrônico, na Rádio Câmara, ter, por exemplo, os estados, a aprovação e a dificuldade de aprovação nas suas assembleias legislativas. Bom, já é um desafio imenso. Imagina isso para os municípios. As câmaras de vereadores tendo que aprovar
E aí a gente vai pegar do menor município até os maiores municípios, daqueles parlamentares municipais que vão ter ainda a vontade, o desejo até de querer fazer uma emenda, para se pensar. Enfim, é uma confusão muito grande para o Brasil. Acho que não é o ponto, eu tenho a convicção de que quem é deputado federal, 513, os meus 512 colegas, representam o Brasil. Nós temos que aprovar a reforma da Previdência para todo o Brasil. Então, eu acho que está em voga agora, é destaque em todos os jornais, em todos os noticiários, a questão dos estados e municípios. Nós já ultrapassamos outros pontos que eram discutidos até então, né, que era a questão da aposentadoria rural, do PPC. Acho que tem muitos pontos ainda a serem tratados, mas esse ponto que entrou em destaque agora, que é dos estados e municípios, tem que ser um assunto esperado e entendido por todos. E ontem ainda eu vi uma notícia mostrando do apoio maciço dos governadores dos estados brasileiros que apoiam que a reforma seja única e igual para todos. Agora, deputado, o senhor chegou a mencionar que quem fica pensando demais em custo político não deveria estar na política, né? O senhor falou isso na sua primeira intervenção aqui. Mas é uma questão, quer dizer, a questão eleitoral, a questão política, sempre ela acaba perpassando aí quando se discutem medidas que são consideradas por muitos impopulares, né? Medidas que mexem com algumas questões que muitas vezes a pessoa, óbvio, a gente está vendo aí a discussão, a colocação de que trata-se do futuro, mas a pessoa muitas vezes pensa no presente e pensa que essa medida pode ser de um certo modo impopular. O senhor acredita que esse custo político vai pesar principalmente na questão dos prefeitos, que nós temos eleição municipal ano que vem? Não é hora de pensar em ônus e nem de bônus eleitoral. É hora de pensar no que a gente tem que entregar para a sociedade. Eu paro do princípio que, para mim, política não é profissão. Então, caso eu não venha a ser eleito daqui 3 anos e meio, ou daqui ano que vem, caso eu seja candidato, esse não é um problema. Política tem que ser missão e não profissão. Esse é um grande problema do Brasil. Hoje a gente profissionalizou a política de tal ponto que as pessoas se agarram nessa atividade e não se veem fazendo outra coisa a não ser isso. Eu estou na política há pouco mais de 3 anos, eu sou jornalista, assim como vocês, eu sou advogado, sou empresário e tenho como a política em fazer missão de fazer entregas para a população. E a entrega que a gente tem que fazer agora não é pensar se vai perder voto ou se vai ganhar voto. A gente tem que fazer o que nós temos convicção. E me dói muito ver colegas deputados que têm convicção que a reforma da Previdência é importante, é essencial, é fundamental, e estão indecisos se vão votar porque estão com medo de perder votos na sua base eleitoral. Eu tenho recebido muitas mensagens nas minhas redes sociais, o povo gaúcho lá no Rio Grande do Sul tem me enviado, e claro que divide, as pessoas não pensam igual, e isso é a democracia. E eu tenho dito para todos, olha, eu fui eleito pelas minhas convicções, recebi 74.789 votos pelas pessoas acreditarem em mim e no meu papel que eu faço aqui em Brasília. Agora, quando eu volto para a base, quando eu volto lá para Pelotas, no sul do Brasil, eu digo para os meus eleitores, olha, estou votando na reforma da Previdência, pensando no melhor para ti e para quem vai vir aí, para os teus filhos, para os teus netos, para tantas outras gerações que vão precisar de uma reforma e de um Brasil sólido. Não dá mais para crer que o Brasil tenha gasto por ano 900 bilhões de reais na reforma, na Previdência Social, enquanto para a educação gasta 132 bilhões, enquanto para a saúde gasta também nessa base, e aí não tem dinheiro para fazer investimentos importantes na área da saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura, nas nossas estradas. Então é que nem a dona de casa, ela tem as contas fixas que tem que serem pagas, aluguel, conta da luz, conta da água, e o governo também tem o seu orçamento e que precisa ser pago, como Previdência.
não pagar a Previdência, vai entrar numa bola de neve, vai pedir dinheiro emprestado para colocar dinheiro lá. Então a gente precisa ter esse entendimento, fazer as emendas necessárias. Nosso mandato, junto com a bancada do PSDB, apresentamos emendas aí importantes e tenho a minha visão social. A gente tem que cuidar dos mais pobres, a gente tem que cuidar daquelas pessoas que recebem menos, mas a gente precisa também cortar os privilégios. E a minha reforma da Previdência começou no dia 1º de fevereiro, quando eu ingressei nessa casa, na Câmara dos Deputados, acabando com o privilégio de ter aposentadoria especial para deputado federal. Então já abri mão dessa aposentadoria por acreditar que a gente precisa viver num país com mais justiça, com mais igualdade. E quem está na política tem o dever de dar o exemplo. Agora, deputado, o senhor acha que é possível se chegar a um consenso para votar a reforma da Previdência? A oposição disse que há mais tempo para o debate, mas o relator disse que entrega o relatório na terça-feira. O senhor acha que há clima político para aprovação da reforma? Nós tivemos aí um bom tempo em debate na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Eu, membro titular da Reforma da Previdência, pude participar das audiências públicas, pude participar de momentos importantes para poder apresentar as emendas. É uma dificuldade ter esse ambiente político, 308 votos para se votar. O governo tem que fazer a sua parte também. Muitas vezes não tem uma articulação viável. Então, a gente ter esse entendimento de que a reforma é importante, não vem a oposição dizer que não tem déficit. Isso já é um assunto também superado. Todo mundo sabe que a Previdência hoje no Brasil tem um déficit, tem um rombo e que precisa ser aí sanado o quanto antes. Senão o Brasil não vai destravar a economia, não vai atrair novos investimentos, não vai gerar empregos. E é isso que a gente precisa dizer para a população. Tem 14 milhões de pessoas agora na fila do emprego, em busca de uma ocupação. Uhum. E essas pessoas têm pressa. E essa reforma é para esses 14 milhões de brasileiros. Então, ter essa compreensão, todos nós, eu tenho dito muito que estamos todos no mesmo barco. Se esse barco afundar, todos nós afundamos. Situação, base, oposição, enfim, o Brasil afunda. Uhum. Se cada um remar por um lado, em uma direção, esse barco não vai andar, não vai sair do lugar. Então, não é hora da gente pensar de esquerda, em direita, em centro, em centrão. É hora da gente colocar a mão na consciência e pensar no Brasil, pensar o que é o melhor para todos nós. Perfeito. Então, acho que já passamos do momento de fazer essa reforma. Acho que é uma questão de compreensão geral já que a reforma precisa ser feita o quanto antes. Deputado Daniel Tzerziak, do PSDB do Rio Grande do Sul, conversando aqui com a gente sobre aí a questão dos estados, da inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência e também fazendo aí um panorama também sobre a sua opinião sobre a reforma de um modo geral. Deputado Daniel, muito obrigado por participar aqui do nosso programa nessa quinta-feira. Um excelente dia para o senhor, um ótimo trabalho aí na continuidade desses debates e vamos continuar acompanhando certamente todo o desenrolar dessas discussões aqui no Parlamento. Grande abraço e um ótimo dia. Obrigado, um grande abraço, uma boa quinta-feira. Estou sempre à disposição, o nosso mandato à disposição do Brasil e para os brasileiros.